Companheiros, tenho-vos a dizer uma coisa. Isto, assistência ao torque, é outra louça. Vamos aqui para o salto. Espetáculo! Companheiros, bem-vindos ao canal em mais um Nascer do Dia. Hoje, com o apoio da Motor 7, temos a Yama Booster Easy. Como já perceberam, temos este estilo bastante contemporâneo e o material do quadro é este alumínio alveolar. Na assistência à pedalagem contamos com este motor central, que é o Yama PW Series S2 Premium, com 250 watts. De torque temos 75 Nm. A suspensão da frente é uma Zoom com 80 mm de curso e é ajustável na pré-carga. Na travagem contamos com travões hidráulicos da ProMax e com discos de 180 mm, tanto atrás como à frente. Na transmissão e para comutarmos as velocidades, contamos com esta Eviolo Twist Pure, que é exatamente a mesma referência deste desviador. A cassete e a corrente são da KMC. A pedaleira e a caramalheira são da FSA. Para os modos de assistência à pedalagem, agora neste momento está em off. Se eu carregar Eco Plus, Eco, Standard e High. Se eu carregar continuamente, passa a estar em modo automático. Podem ver aqui um Azinho, está em assistência automática. E claro que temos o botão de Walk Mode, que nos ajuda ao empurrão. É este botão do lado esquerdo daqui do display. Carrego, aí vai ela. Como é óbvio, para cumprir a lei, a assistência máxima à pedalagem são 25 km/h. Contamos com uma bateria de 36 volts, 17 Ah, que pode ser carregada aqui. Se quiserem levar a bateria para carregar em casa, muito simples. Basta rodar, soltar, puxar. Tem uma pega com o pormenor a dizer Yama, que é só puxar e levar às costas. Muito fácil. Nunca se esqueçam, por uma fácil verificação se está totalmente carregada, tem um botão de check na própria bateria. O tempo de carregamento aqui desta bateria são mais ou menos 5 horas dos 0 aos 100. A marca estima que a autonomia são 120 km, mas como vocês já sabem, tudo depende. Depende da forma com que utilizam a assistência, depende do vosso peso, depende das condições atmosféricas, imaginem que está muito vento contra, depende das subidas que apanhamos, são vários fatores, mas o estimado, 120 km. O peso da menina são 35 kg, digamos que não é leve, mas aguenta com 160 kg de carga. A altura indicada para os utilizadores não li em lado nenhum, não encontrei informação. Deixem nos comentários se souberem, mas pela experiência que tenho, dará mais ou menos entre 1,55 m, 1,57 m até 1,95 m. Creio que não ando muito longe da realidade. E para aqueles que são mais curiosos, temos aqui um Royal Orbis ajustável e um espigão da ProMax. Também da ProMax é o guiador e o avanço. Os pneus, tanto à frente como atrás, são os V-Tire e têm 20x4. À frente contamos com o farol em LED da Roxin e atrás também contamos com um farolinho da Cosocom. E falta-me só dizer que aqui podem levar carga até 25 kg e dá para adaptarem ou um cesto ou sacos, enfim, uma série de acessórios. E sem mais demoras, não vamos perder mais tempo, vamos para test ride. E então vamos lá para test ride aqui em plena cidade de Cascais. Siga que é uma pressa. Cascais, não sei se vocês sabem, mas felizmente está bem servido aqui de ciclovias, sobretudo esta que vai ali direto ao guincho. Vamos começar já aqui com os modos de assistência. Como já sabem, vamos ter os testes habituais no canal, que é os modos de assistência à pedalagem, os vários modos. Vamos ter o teste de iluminação, o teste de travagem, o unboxing e a montagem, o teste de off-road, tudo como vocês merecem. Pá, muito obrigado por estarem desse lado, ok? Muito obrigado mesmo. Vamos já começar com os modos de assistência, portanto vou aqui em Eco, eu vou quase parar. A assistência ao torque, como é diferente, é mais difícil de precisar até quando é que vai. Vou começar. Aí vai ela. Ok. Corta-me aqui aos 11.
11 km/h e vais só tu a pedalar sem a assistência do motor. Pá, este motor central, assistência ao torque, é uma delícia, aviso-vos já. Ora vamos então para o modo Eco, portanto aquele era o Eco Plus, e este vamos para o modo Eco normal. Ora vai ele. 14, 14. É, 14. 14. Pá, quase que não tenho dúvida absolutamente nenhuma. 14 e acabou a assistência à pedalagem. Vamos para o modo standard. Reduzir aqui um bocadinho para vermos de trás. Ora aí vai ele. É pá, sente-se logo diferença. Sente-se logo diferença. 16, 17, 17. Continua. 18. 19. 20. 21, 22. É, 21, 22. 21, 22 no modo standard. Ok? Portanto, falta-nos um e depois falta-nos o automático, não é? Vamos lá para o mais alto, o nível de assistência high, o mais alto de todos. Bora lá. Pá, esta assistência ao torque, vou-vos dizer, é outro filme, é mesmo outro filme. Pá, as coisas verdades têm que ser ditas, isto é outro filme. Vou lá dar 24 ainda assiste, só passar aqui por uma zona, não convém irmos com 25, é demais. Ok, vou continuar a dar, por cima começa aqui uma subidinha. 25, 25, já usei esta expressão, mas volto a usar. É como um relógio suíço. Certinho, certinho, certinho. Neste caso, um relógio japonês. Né? Pá, Yama, ok? Mais que provada, fiabilidade, pá, tudo. Já nas motas, nas bicicletas, imaginem, também não vão agora começar a piorar a qualidade, não é, companheiros? Isto é tudo muito bom. Vamos ao modo automático. Ora, vamos ao modo automático, que é, ficamos a pressionar aqui neste botão, já está o azinho aceso, ok? Passa um pormenor, eu já fiz 14 km com a bateria completamente carregada, gastou-me aqui um tracinho. Ora, vamos lá. Eu vou-lhe dar, para vocês perceberem, aqui na parte da transmissão. Eu, se puxar tudo para mim, fica mais pesado, ok? Fica muito mais pesado. É como se vocês estivessem no carreto mais baixo da cassete, ok? Se eu largar, começa a largar, fica completamente leve. Olha, não deve dar para vocês verem, mas eu vou aqui, Isto deve amaranhar paredes, porque é de uma facilidade incrível. Vou-lhe dar mais, ela ficar mais pesada na pedalagem, portanto, cada pedalada mais metros percorrem, ok? A diferença é um bocado essa, se estiver levezinho, percorres menos espaço-tempo, mas consegues ultrapassar obstáculos mais difíceis. Se tiveres mais puxado, a custar-te mais a pedalar, avanças muito mais metros e... Pá, mas custa mais a pedalar, como é óbvio. Vamos lá com tudo metido, vou meter tudo. Vamos em automático. Companheiros, agora vou um bocadinho mais devagarinho. Pá. O que é isto? Agora um bocadinho mais devagarinho.
Eu vou tirar aqui, vou tirar, só para perceber aqui uma coisa. Ok, estão a ver? No automático, ele estava em high, já me deixou para o standard. Portanto, ele vai fazendo a gestão daquilo que precisa na assistência à força que tu estás a fazer na pedalagem. Está em eco neste momento. Portanto, esta gestão é importantíssima. Companheiros, é assim, com poucos quilómetros que ainda andei com ela, eu depois vou-vos dizer nas conclusões finais, mas parece-me a mim que eu nesta bike andava sempre em automático. Parece-me a mim. Pá, em termos de transmissão, eu às vezes faço o teste da transmissão para ver se passa tudo certinho. Nesta não tenho absolutamente dúvida nenhuma que nem as sentem entrar, porque isto não anda a passar de roda dentada para roda dentada, não é? Isto é super preciso. Pá, não sei mecanicamente como é que tudo isto se passa, mas prometo que é uma matéria que vou investigar para de futuro perceber melhor. Quem souber já do assunto, pá, comentários, por favor, é muito importante toda a partilha de informação. Eu às vezes digo aqui coisas que não estão corretas e toda a correção é muito bem-vinda porque aprendemos todos uns com os outros. Ok? Muito rapidamente, saltamos já para o estúdio e vamos ver o unboxing e a montagem, que vai ser muito rápido. Não se admirem, é que a caixa seja gigante. Já estou aqui a dar spoiler. Vamos ao unboxing e a montagem. Até já. Companheiros, vem ela, vem a carrinha da Motor 7. Espetáculo, isto é aquele serviço. Vamos lá tirar a bichinha. Companheiros, já perceberam, não é? É que isto ocupa o estrado todo. E para criarmos um bocado de espaço, porque este unboxing é feito de uma forma diferente, vamos arrastar a caixa já para aqui. Ora, começamos por abrir a embalagem, puxando aqui esta pontinha. De seguida corta-se esta parte. Abrimos por aqui. E aí vem ela. Está quase. E agora sim, vamos ao cenário habitual. Tirar o véu. E vamos começar por abrir esta caixa. Ora, pedais, refletores, vários, duas chaves. Isto será para agarrar algum dos refletores. Um cabo que à partida será para o transformador, tem que ver. Uma chave de aperto e uma chave com vários adaptadores, e creio eu que isto é para medirmos o torque quando estamos a apertar. Escusado será de dizer que logo que abri a caixa estava o manual. E vamos à outra caixa. Claro, o carregador não podia faltar. Ora, output 42 volts, 4 amperes. Espetáculo! E vamos acertar o guiador. Colocar os pedais de um lado e do outro. E vamos aos refletores. Estão a ver aqui o pipo, portanto é mais ou menos aqui, à frente e atrás. Direitar o farol. Está feito. E cá está, Yama Booster Easy. A bicicleta vem para aí 95, 97% montada. Siga para test ride. Eu avisei logo que ia ser muito rápido. A caixa é gigante, mas ela vem quase completamente montada. Siga para test ride. Esta menina, embora seja citadina, dá para fazermos estas incursões fora de estrada. Com esta bela suspensão regulável na pré-carga, suspensão da frente, claro está. Claro que se tivéssemos também uma atrás, dava mais jeito, mas começas a pôr mais material, mais peso e mais preço, não é? Sobretudo quando, utilizas estes materiais de primeira, como é o caso desta Booster, não é? Desta Booster Easy. Vamos voltar aqui à ciclovia. Vamos lá, vamos para o teste de travagem. Ali aquele lado está com muita gente e então segurança, como eu digo sempre. Vamos ao travão de trás. E a travagem disto. Companheiros,
Pá, isto são travões hidráulicos. O gripe destes pneus, pá, nem vos digo, nem vos conto. Que grande travagem mesmo. Vamos ao trás? Bora ao trás. Ao trás não, ao da frente. O da frente vai ter que ser aqui um bocadinho doseado, que até tenho medo. Ok. Trava muito. Pá, eu só tenho receio, vou-vos dizer, com o gripe que têm estes pneus. Uma travagem a fundo com isto, não sei, com o meu peso é capaz de não sair em égua. Pá, mas trava muito, espetacular. Falta os dois ao mesmo tempo, não é? Bora lá. Ora, vamos lá, os dois ao mesmo tempo aqui no empedrado. Eu até podia ter posto a câmera mais perto, não é, companheiros? Porque isto trava, que é um disparate. Vou aproveitar e beber aqui um bocadinho de água. Vamos para o teste de eliminação. Vamos ver como é que esta menina se portou no teste de eliminação. Siga para o teste de eliminação. Bom dia, companheiros. Teste rápido de eliminação, como já é habitual. Vamos a isto? Vamos a isto. Como já sabem, nunca se esqueçam, sempre colete refletor quando andam à noite. Quando digo à noite é às escuras, neste caso são 6 da manhã. Olha, a luz da frente a cumprir realmente muito bem. Epá, eu não sei se de facto vocês têm a percepção que as action cams às vezes traem-nos na luz, mas de facto vê-se muito bem com esta luz. Arriscaria mesmo a dizer que é das melhores luzes da frente que eu já testei. A luz de trás está cá integrada também no sistema elétrico, neste caso é pena não ter a sinalização de travagem. Portanto, tem jeito de conclusões finais aqui para a iluminação, não vamos perder muito mais tempo. Pá, luz da frente, de facto, das melhores que já testei. Conseguem regular um bocadinho mais para cima, um bocadinho mais para baixo, é uma questão de ajustarem. A luz traseira está cá, portanto ligada aqui no sistema. Quando ligam, carregamos aqui, desligar de trás e desligar da frente, carregamos aqui e liga as duas. Pena não ter sinalização de travagem, ok? Dava jeito. Mas de resto impecável. Para o que serve de iluminar, impec. E pronto, siga, companheiros. Vamos para test ride novamente. E pronto, já viram o teste de iluminação desta menina. Para aqueles que são mais habituais no canal, já sabem que esta última parte do test ride é o off-road. Claro que isto é uma máquina citadina. Vamos fazer aqui um pequeno teste. Antes de arrancarmos, queria gastar uns segundinhos para vos explicar aqui o display. Muito rapidamente, portanto, aqui a velocidade a que vamos, aqui está o odómetro, aqui a bateria que ainda temos e os modos de assistência. Neste caso está em off, vou subindo Eco, ou Eco Plus, Eco, Standard, High. Se eu continuar a carregar, já sabem que passa para o automático, ok? Se eu carregar aqui no botão de baixo durante algum tempo, temos a trip. Se carregar novamente, temos o range, portanto ainda dá, esta bateria ainda dá para 45 km. Se eu carregar novamente, passamos ao odómetro. Mas deixemos-nos de conversas, vamos é para o off-road, bora lá! Sigam! Passamos ao lado das poças, que esta menina é bonita demais para sujar, e vamos lá vencer aqui estes terrenos irregulares. Companheiros, tenho-vos a dizer uma coisa, isto, assistência ao torque, é outra louça. É que tu não estás à espera, isto não tem delay, ok? Isto é direto, pedalas e ela assiste. Vamos aqui para o salto. Espetáculo! Espetacular o salto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Os espectadores mais assíduos do canal já conhecem este. É sempre a bombar! Obrigado, motor 7! Ora, vamos lá! Aqui à zona dos regos. Estamos quase lá a chegar. Vamos ver como é que ela suporta.
Ora, siga. Vou-lhe tirar aqui um bocado de gás para ir aqui mais soltinho. Passam 75 Nm de torque, ok? Motor de 250 watts, mas são 75 Nm de torque. Isto passa por tudo, meu. Olha para isto a bombar. Vai lá, vai. Eu ainda não levantei o cu do selim. Ainda não levantei o cu do selim. E é sempre a bombar. E a ganda arrego, meu. Vai lá, vai. Agora é que tive que levantar. Siga. É pá, ganda máquina, meu. Porra. Pá, não estava à espera. Fogo. Estou a ficar cansado, mas isto assiste. Vou largar tudo. Vou largar tudo para ir aqui soltinho. Oh, parece manteiga. E estou cá em cima. Estou cá em cima do monte. 250 watts, companheiros. 75 Nm de torque, não é? Ah, pois é. Pá. É uma Yamaha. Ah, pois é. Espetáculo. Ora, então vamos lá a conclusões finais, companheiros. Esperar aqui a menina. Mesmo em frente à câmara. Isto é aqui uma pega, nunca se esqueçam que esta pegazinha dá muito jeito. O descanso espetacular. Vamos lá então a conclusões finais. O que é que eu acho desta Yamaha Booster Easy? O que eu tenho obviamente de começar por realçar, epá, é estas linhas contemporâneas. Este toque, este acabamento Yamaha, vocês sabem do que é que eu estou a falar, não é? Como é óbvio, eu sou detentor de uma Yamaha Moto, não é? Epá, e sei bem o que é este toque, este nível de acabamento. Companheiros, é assim mesmo, dá vontade mesmo de tocar, ok? Para contrabalançar com algo que não me deixou tão bem impressionado, foi a firmeza do banco. O banco é de excelente qualidade, de uma marca premium, ok? E tanto que existe a opção do banco XPTO para poderem equipar a máquina. Este é excelente, mas achei que podia ser um bocadinho mais molinho. Achei um bocadinho firme devido à ausência da suspensão traseira. Adorei a suspensão da frente. Epá, cumpre muito, mas muito bem. Os travões, idem, aspas. Que excelentes travões, estas manetes curtinhas, espetáculo. Sou super fã deste conceito dos pneus 20x4. Epá, e esta borracha destes pneus, vou-vos dizer, companheiros, top! Outra coisa que me agradou bastante foi estes punhos, este toque desta borracha. Epá, é um toque mesmo de qualidade, acreditem. E esta parte mais saída para pousar a mão, a palma da mão, pá, 5 estrelas. Aqui o comutador das mudanças. Pá, de 1 a 5, este comutador das mudanças dou-lhe para aí um 20. Ok? E claro que tem que acabar com aquilo que mais me impressionou. A assistência ao torque, aqui deste motor da Yamaha, pá, que baixa o centro de gravidade aqui ao centro. Pá, 250 watts, 75 Nm. Companheiros, é um motor que impressiona qualquer um. E o facto da assistência ser ao torque, epá, é de ficar com a boca aberta. Porquê? Porque não existe aqui delays. Ou seja, o movimento é todo ele, é muito natural. Tu vais rolando e ela vai-te assistindo. Consoante tu fazes mais força, ela vai-te assistindo. Ok? Pá, não tem nada que enganar. Não é aquele on-off. Ok? É outro planeta. É outro mundo. Acreditem, assistência ao torque, pá, 100% aprovada. 100% aprovada, tal como esta máquina, 100% aprovada. Ok? Claro que não me vou despedir sem um agradecimento muito, mas muito especial à Motor 7. Pá, obrigado, mas obrigado do fundo do coração por me fazerem sentir parte da família, ok? Obrigado, Miguel, epá, obrigado, Rafael, obrigado, Horácio, obrigado, Tânia, obrigado a todos, obrigado mesmo, epá, do fundo do coração. E claro, obrigado a todos vós que estão desse lado, sejam felizes, porque isto é do caraço.